Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast Arara em Foco. Desde já, muito obrigado a Deus pela oportunidade e a você que estava nos acompanhando já na espera. Estamos por aqui para mais um bate-papo informativo para você que está em casa, para você que vai assistir depois também. Sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, faça aí a sua inscrição, deixe seu like e compartilhe. A nossa interação com você começa a partir de agora. Desde já também agradecer já a presença dos convidados. Daqui a pouquinho eu falo aqui os convidados para você, tá certo? Mas antes, agradecer também aos meus patrocinadores que nos ajudam na manutenção do podcast Arara em Foco, o Supermercado Mendonça, Rede Paraíba de Supermercados, Arena Telecom, a melhor internet da região é a Arena Telecom, Arena Solution, GD Eletromóveis, Centro Educacional Evolução, Supermercado Duarte, Madeireira, Paula Francinetti, a Farinha São José, tá me devendo churrasco ainda, viu? Abraço aí, Jailson. Posto Ademir, o melhor combustível da região, Construtec Engenharia e Consultoria lá em João Pessoa, o nosso amigo engenheiro lá em Pilões acompanhando a gente, Leal Supermercado, Clia Especialidades Médicas e Odontológicas, Panificadora Taliani, China Select Filme, Películas Automotivas, Lanchonete Dona Mix, Compre Bem Supermercado, Vila Modas e Acessórios, Converta X, Sacolão, Motor Auto Center, MVL Celulares e Acessórios, a enfermeira Fabiana Trindade, o Arara Parque Estacionamentos, Bela Pizza Delivery e o Supermercado Supermais. Esses são os nossos colaboradores e se você quer ser também um dos nossos parceiros, entre em contato e faça parte dessa seleção de grandes patrocinadores que nos ajudam no podcast. Desejar aqui também uma ampla recuperação e rápida do meu amigo Frank Pereira, que faz o trabalho técnico aqui na nossa parte do podcast e faz também a voz do Lombardi, que é aquele que não quer aparecer na imagem de forma alguma, né? Então, Frank, grande recuperação para você, que Deus abençoe e você possa estar rapidamente de volta com a gente aqui para o nosso podcast, fazendo, claro, essa parte técnica com a gente, tá bom? Hoje, a convidada especial para participar com a gente é a assistente social Selma Guedes. Me falaram aqui, disse assim, olha, se você deixar, Selma, fala, eu vou dizer que é não, Selma, mas depois eu contar a você, a pessoa que disse para mim, viu? Acho que ele tá aperreado, porque ele disse, se eu contasse, mas Selma, as brincadeiras à parte, boa noite, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos os telespectadores que vão assistir ao vivo e também posteriormente o vídeo salvo, né, no YouTube. Boa noite às meninas que estão aqui comigo, as meninas que representam a família acolhedora enquanto Estado. Boa noite ao pessoal que está ali fora, do serviço de convivência, que veio comigo também participar desse momento bacana. Certo. Selma, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, vamos fazer o seguinte, um resumo da sua biografia para a gente possa conhecer um pouquinho mais quem é a Selma antes da assistente social. Certo. Então, eu nasci, né, em Guarabira e a minha origem é da zona rural, né? Eu sou da Chã dos Cordeiros, município de Pilões, não sei se você conhece, mas então a minha origem é da Chã dos Cordeiros, morei lá até os 10 anos e de lá eu posso dizer que tive uma infância maravilhosa, não posso esquecer desse detalhe. Uma infância na zona rural é muito bacana, não só por ser zona rural, mas era uma época que não tinha celular. Então era uma época de divertimento, que durante a semana eu estudava e no final de semana trabalhava. Que o pessoal da erradicação do trabalho infantil não veja isso, mas essa era a verdade. Mãe era vendedora e era assim o combinado. Durante a semana estudava e final de semana trabalhava. Como? Ela era prestacionista, vendedora, porta a porta. Então ela vendia bacia, balde, panela, coxa. E ela levava as filhas no final de semana para trabalhar. Que eu devo todo esse esforço, essa vida mais esforçada, voltada para o trabalho, graças a ela, né? Porque tem a influência dos pais na nossa personalidade, tem a influência dos pais no nosso jeito de ser enquanto ser humano. Então, durante a semana estudava, final de semana trabalhava vendendo. Por isso que talvez eu seja tão comunicativa, conversadeira e tal. Então, primeiro trabalho, que não era bem trabalho, mas era a realidade, vendedora. Todo final de semana vender. Mãe colocava umas 3, 4 sombrinhas na mão, tu leva a panela, tu leva o balde, a outra leva a coxa, a outra leva... Não importa o que fosse, vamos vender. Quando fazia aquele roteiro todinho, lá da Chã de Santo Antônio, não sei se você conhece, perto de Mata Limpa,
em Areia. A gente andava aquele trajeto todinho a pé, sabe? Depois que terminava praticamente de vender tudo, é que voltava para casa. Isso a gente chegava mais ou menos 2 horas da tarde. Graças a Deus, durante esse caminho, sempre tinha uma comadre de mãe que oferecia almoço de 1 hora, porque senão a gente chegava morta de fome em casa. Então, a minha trajetória enquanto trabalho começa já na infância, certo? Hoje tem muito essa questão de erradicação do trabalho infantil, mas assim, foi muito positivo, e isso porque mãe não deixou que a gente saísse da escola. Tinha que estar na escola, e o final de semana ir vender. Logo após, quando eu estava na faixa dos 10 anos, mãe, através das vendas, através do comércio, ela comprou um terreno aqui em Arara e fez a nossa casa. Ela disse, olha, vou fazer a casa, que é para levar vocês para a cidade, para vocês estudarem na cidade. E isso ela fez. Construiu a casa, demorou um tempinho, porque é tudo sacrificado. Aí, quando ela terminou de fazer a casa, trouxe a gente da zona rural para morar na cidade. Com isso, a gente foi estudar lá no Monsenhor José Paulino, que é aquela escola estadual aqui do município de Arara. E, deixa eu ver, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu já comecei a ensinar reforço. Porque eu era sempre daquele tipo de gente que eu não gostava de depender financeiramente de mãe, porque o dinheiro era para 1000 coisas. Você sabe que a realidade do trabalhador brasileiro e dessas pessoas que têm um salário mínimo, o salário mínimo praticamente não dá para nada. Então eu tinha que buscar meios de conquistar o meu próprio dinheiro. Então eu ensinava reforço mais ou menos com 15 anos. Nessa faixa etária também eu vendia. Só que daí você vai ficando um pouquinho, né, adolescente, já vai começando a ficar com vergonha, né, porque você já está ficando grandinha. Mas antes disso, depois de ensinar reforço, eu vendia, lembra aqueles alumínio ali daquela fábrica em Remígio? Eu ia para lá, comprava alumínio e vendia aqui na cidade. Para aqueles vizinhos ali da Redondeza. E normalmente era aqueles pequenininhos, que era para o pessoal ter dó e comprar. Não sei, eu vou comprar, não é nem para porque cozinha, né? Mas para enfeitar a prateleira aqui, né? Aí comprava a mim. Aí foi um momento que você já vai ficando com vergonha, na faixa dos 16 anos. Aí deu uma paradinha com vendas. Aí foi quando eu terminei o ensino médio, mais ou menos com 18, 17 anos. Aí vem a fase do vestibular, né? Que profissão escolher? E uma característica também nossa é que toda a sala do ensino médio lá no Monsenhor, todo o pessoal era muito esforçado. Era uma turma que os professores elogiavam, porque todo mundo era esforçado, todo mundo queria fazer vestibular, tinha gente que competia até se a nota era alta, se não era um pessoal esforçado. E chegou aquela fase de dúvidas, e aí, qual profissão escolher? Eu sempre gostei de psicologia, sempre. Mas naquele tempo, os vestibulares eram exatas, humanas e saúde. Então, quem não era bom em exatas não passava na prova para psicologia. Tinha que ser bom para poder ter mais ou menos 650, a média. Então, como eu não era boa em física, dificilmente ia entrar no curso que eu queria, que era psicologia. Daí eu comecei a refletir. Qual curso que é na área de humanas que envolve pessoas, que tem contato com pessoas? Eu pensei, serviço social. Foi aí que eu fiz o vestibular para serviço social, não passei de primeira, foi aquela tristeza, né? Porque a gente tem aquela expectativa. Quando foi na segunda, observando a pontuação, eu disse, não, agora eu vou fazer letras português, porque eu gosto de português. Passei no vestibular, fui fazer o curso de letras português. Quando eu estava com 2 anos de letras, passei em serviço social. Aí eu falei, então, vou fechar o curso de letras e vou para serviço social. E assim fiz. Terminei a graduação, 5 anos na UEPB. E agora, porque eu faço de tudo um pouco, né? Eu já estou terminando também o curso de enfermagem. Por quê? O pessoal pergunta, Selma, você não gosta de serviço social? Não se identificou com a profissão? Não, gente. Eu amo serviço social, gosto de ser assistente social, mas a gente percebe que a realidade do Brasil, principalmente dos salários, é vergonhoso e a gente tem que ser realista. O assistente social não tem piso salarial no Brasil. Então, a prefeitura paga X, outra prefeitura paga Y, e é uma realidade muito distante do esforço que a gente fez
para finalizar aquele curso na faculdade. Agora, desde já, eu coloco uma observação que, assim, desde o curso, a gente sabe dessa realidade salarial. E a gente não desistiu, porque realmente a gente gosta da profissão. Mas pensando também que a gente precisa de dinheiro para isso e para aquilo, por que não fazer uma outra graduação? Pensando no amor que eu tenho por curativos, eu disse, por que não fazer enfermagem? Aí estou finalizando o curso de enfermagem, já estou no TCC, finalizando os estágios, para que eu possa adentrar nessa área de enfermagem, na área de curativos, né? Que é a pós-graduação em estomoterapia, que é para trabalhar com lesão, com feridas. Aqui não tem a pós-graduação em estomoterapia, infelizmente só tem em Recife e Natal. Se alguém que esteja olhando e souber que tem essa pós aqui na Paraíba e puder me informar, eu agradeço, mas por enquanto eu não sei. E pensando nisso, eu vou fazer talvez para se aproximar de estomoterapia, assim, vendo a distância de Natal e Recife, que é mais complicado para a gente ir, até porque eu trabalho, né? A gente precisa viver, não é só estudar. Vou fazer dermatologia, pretendo, para trabalhar nessa parte de curativos, que é a parte que eu amo. E é isso. Agora estou como assistente social aqui no município, como técnica de referência do serviço Família Acolhedora e também do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aqui eu trouxe a equipe do Estado, que representa o serviço Família Acolhedora e vieram, né, juntamente comigo, para que a gente possa falar do serviço Família Acolhedora, não só falar e tirar as dúvidas das pessoas que estão em casa. Porque tem pessoa que pergunta para mim, Selmi isso, Selmi aquilo, será que eu posso, será que eu não posso? Diante disso, a gente veio no podcast, né, desde já também agradecer, Obrigado. Viu? Muito obrigado pelo espaço, que é um espaço outras pessoas irão ver, né, não só a gente, enquanto cidade, mas trouxe a equipe para que elas possam falar um pouquinho do serviço Família Acolhedora. E quem tiver dúvida ou algo nesse sentido, pode fazer a pergunta aí, Inácio repassa, né, Inácio? E as meninas respondem assim como eu, tá certo? Aí já as primeiras palavras da Selma, eu vou aproveitar, vou passar aqui nas redes sociais. Hoje meu Lombardo não está aqui para ler o recado, mas ele está lá assistindo a gente. Alô, Frank, abraço para você, boa recuperação. Diz aí, boa noite, Inácio, estou aqui acompanhando o podcast. A Eliane Francisco, boa noite. Parabéns, Selma, pela autobiografia. O Tiago Martins também, cadê a Loba? Tá aí acompanhando, eu acho que ele já chegou por aí, né? A Eliane Francisco aí, parabéns pela autenticidade. E também a Neuziane Lima diz aqui, parabéns, amiga. E aí, Frank, tá fazendo falta. Tu sabe que a noite pra eu ver é complicado e eu não quero usar óculos ainda não. Tô enrolando, isso. Um abraço também aqui a Mônica Guedes, grande Selma, parabéns. Selma, você falou aqui agora há pouco que está aí à frente do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Mas para quem está em casa, quer saber o que é que significa, o que é esse órgão? Então, primeiramente, Inácio, eu como estou à frente de 2 serviços, a gente, como as meninas é de esperança, vem de fora e precisa voltar, a gente vai adentrar primeiramente no assunto sobre o serviço Família Acolhedora. Vamos lá, aí, já vou mudar a imagem aqui para elas, fica à vontade. Aí logo depois a gente vem falando sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Fica à vontade, só pode puxar o microfone um pouquinho mais para perto, fica à vontade. Se levar choque, Frank, tu que indeniza, viu? Vamos lá, fica à vontade, Minas. Boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade e o convite, né, de podermos estar aqui para a gente divulgar o nosso serviço, né? E aí, para me apresentar, né, eu me chamo Rainara e atualmente eu estou como coordenadora do Serviço Família Acolhedora, regionalizado da Paraíba, com polo lá em Esperança, certo? E essa aqui é a minha colega de trabalho, vou pedir para ela se apresentar. Olá, boa noite, Inácio, Selma, nossa colega aqui, a todos, né, que estão nos acompanhando e vai ver também essa live posteriormente. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco do Serviço Família Acolhedora. Eu sou psicopedagoga de formação, estou como técnica de referência do Polo Lago Esperança, né? Eu junto com a minha coordenadora e outra equipe, a gente acompanha 38 municípios aqui do estado da Paraíba e um deles é aqui Araca, né? Há quanto tempo vocês estão trabalhando nesse setor? O serviço lá no Polo de Esperança ele foi implementado no início de fevereiro.
fevereiro de 2022. Então já fez 3 anos que a gente está implementado e é um caminho assim, né? É um serviço considerado novo, mas que no Brasil, no mundo, o serviço de acolhimento familiar já existe há bastante tempo. E nessa modalidade regional, do final de 2021 para o início de 2022. Quem está em casa agora e quer tirar uma dúvida, o que é o acolhimento? Sim. O serviço de acolhimento familiar, ele é um acolhimento provisório de crianças e adolescentes que tiveram que ser afastados de sua família de origem. Então, para explicar melhor, são famílias que por alguma forma foram desestruturadas, enfim, por questões sociais ou uso de substâncias químicas, e aí as crianças, elas, por medida, né, e decisão judicial, elas têm que ser afastadas de sua família de origem e para onde elas iriam, né? Então, a família acolhedora seria justamente famílias que, por forma voluntária, desejam acolher essas crianças por um certo período de tempo. Então, não seria adoção, justamente porque se trata de um acolhimento provisório. Então, as crianças, elas permaneceriam nessa família acolhedora, através, depois, na nossa capacitação, das nossas visitas, e essas crianças permaneceriam nessa família e nós, juntamente com a rede do município, visitamos essa família, assim como a família de origem. E nesse meio tempo, com a família de origem, nós vamos fazendo o nosso trabalho para que ela possa se reerguer, né, das dificuldades que ela vem enfrentando e poder ter seus filhos de volta. Então, não se trata de adoção, justamente porque as crianças, elas vão para uma família acolhedora, mas elas têm volta para a família de origem. Então, basicamente, esse é o nosso serviço. Tem um tempo específico ou... Sim, tem um tempo específico. Normalmente é de 1 ano e 6 meses, certo? Mas aí, como a gente sempre gosta de dizer, vai depender de casa em casa, né? Como eu falei, a gente está diretamente com a justiça, né? Então, é a partir da decisão judicial. Então, a gente vai acompanhando essa família e vamos enviando relatórios para o juiz, informando, olha, a família está assim, evoluiu nesse quesito, né? E aí o juiz, através da leitura dos relatórios e também de audiências que participamos, ele decide se pode até ser antes de 1 ano e 6 meses, ou também como pode perdurar por mais tempo, mas sempre através da medida judicial e da decisão do juiz. Só para tirar uma dúvida, assim, porque 1 ano e 6 meses a gente cria um laço familiar muito grande. Já teve família, assim, que pediu para, dizendo assim, estender mais um pouquinho esse período? Então, sempre é uma dúvida, né? A família, mas eu vou me apegar, como eu vou ter que devolver? E a gente sempre gosta de frisar, o apego não é o problema. Porque essas crianças, elas passam por tantas dificuldades, normalmente elas nem têm amor com a família de origem. Então, quando elas vão para uma família acolhedora, é tudo que elas querem, né? Que essa família dê amor, dê carinho, dê atenção. Então, o vínculo, a criação do vínculo nunca é o problema, e sim a solução para essas crianças. Mas, claro, né, que sempre tem essas dúvidas. Mas aí, como eu falei, a gente vai enviando nossos relatórios. E através dos nossos relatórios, o juiz, que, né, ele tem aquela decisão final de que se permanece ou não. Já tivemos acolhimento que perdurou por mais de 2 anos, né? Já tivemos outros que foi só 3 meses. Então, realmente, a gente não tem esse poder de colocar, não, você vai ficar mais tempo. Infelizmente, a gente realmente depende da decisão do juiz. E como é que faz para se tornar uma família acolhedora? Para se tornar família acolhedora, o principal, né, é ter acima de 21 anos, residir no seu município de origem por pelo menos 2 anos. E essa família tem alguns requisitos, né? Ela possuir sua renda própria, que lhe assegure, né, o seu sustento. Ter uma casa com habitabilidades para acolher uma criança ou adolescente. E o principal, ela precisa ter amor, precisa ter esse cuidado, saber lidar com crianças e adolescentes. Porque, como o Rai disse, o principal é ter esse afeto, é ter esse vínculo, é ter esse apego. Não adianta eu vir para uma família acolhedora, fazer aquele acolhimento e não ter esse afeto por aquela criança que vai estar dentro da sua casa. E o afeto é o principal. Tanto que a gente tem uma família acolhedora que o afeto foi tão grande que quando finalizou esse acolhimento, ela se tornou madrinha de uma das crianças. Então, no final do acolhimento, ela disse assim, eu não só ganhei um afilhado, como eu ganhei uma irmã. Que foi justamente essa família de origem que estava precisando, as crianças foram afastadas dessa mãe. Então, enquanto que essas crianças estavam sendo cuidadas por uma família acolhedora em um município, essa mãe estava sendo cuidada por nossa equipe. A gente fez os encaminhamentos para CAPS,
para o serviço de convivência, foi feito acompanhamento psicológico, e essa mãe, que, né, até então estava negligenciando os seus filhos, ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu um aluguel social, outros benefícios que o município deu também. E foi interessante isso, né, que o vínculo entre essa família de origem com essa família de acolhedora foi tão intensa que ela, como ela disse, né, eu não só ganhei um afilhado, mas eu ganhei uma irmã, que até hoje, depois do acolhimento, um pouco mais de um ano, que essas crianças voltaram, essas famílias ainda se ajudam. A gente teve lá recente, inclusive para gravar um vídeo de divulgação dessa família de origem, falando sobre a experiência dela, né, de ter se afastado dos seus filhos. E quando a gente chegou lá, ela fez: a família acolhedora saiu daqui de casa agorinha, estava sem água, porque o município, né, um pouco ruim de água, precisa comprar. Ela veio aqui, encheu meus tambores, saiu daqui agorinha, se tivesse, tinha visto. Então isso é muito bom, a gente ver esse vínculo, ver essa afetividade, e a família acolhedora ajudando outra família que está precisando, né, e ajudou principalmente essas crianças, que até o momento essas crianças elas estavam precisando desse suporte. Chegou alguém que desse e ainda ajudou a sua família. Então, assim, é muito bonito esse serviço. Então, as famílias que quiserem se cadastrar, principalmente isso, né, ter 21 anos a partir. Não precisa ser casado, pode ser solteiro, pode ser de qualquer idade, de sexo, estado civil. A gente tem casais homoafetivos que estão em acolhimento e eles são essenciais. Eles são, assim, uma família que está dando um exemplo de verdade. Então, assim, qualquer pessoa que quiser vir se cadastrar, tem muitas dúvidas que o pessoal diz assim: eu só tenho Bolsa Família, minha renda, e eu faço uns bicos, será que eu posso? Pode sim, né? Desde que você se assegure financeiramente, pode estar vindo também se tornar uma família acolhedora. Muito importante. Quer acrescentar mais alguma coisa, Sam? Fica à vontade. Eu vi que vocês estão querendo falar mais uma coisinha aí, mas fica à vontade. Só para fechar, né, sobre essa questão de quando a família ela tem esse desejo de ser família acolhedora. Por exemplo, aqui no município de Arara, ela pode procurar a Selma, né? E também pode entrar em contato com o serviço em geral, como nós somos do Polo de Esperança, também pode. E quando a família está em acolhimento, ela tem o auxílio do Bolsa, né, do subsídio, que é no valor de um salário mínimo por criança, para ajudar justamente nas necessidades da criança, né? Então, a gente preconiza de que a família ela tenha sua renda fixa, né? Mas que ela vai receber uma ajuda do Estado. Quando a família for acolher uma criança, ela vai receber o Bolsa Auxílio para ajudar nas necessidades que essa criança precisar. Então ela nunca fica desamparada, né? Não. Principalmente, nem em questão financeira, como também não em questão de serviço. Porque aqui no município de Arara nós temos um caso de uma família que está acolhendo, e tanto nós do serviço quanto a rede, a gente sempre está visitando, acompanhando, perguntando se está precisando de alguma coisa, a gente sempre está auxiliando. Então, tem tanto o auxílio financeiro, quanto também da rede e da estrutura do município. Falando nesse detalhezinho também, a questão não só financeira, mas a questão afetiva, a família, ela pode só com uma pessoa, ou vamos dizer assim, acolher só uma pessoa, ou mais de uma pessoa nesse acolhimento? Sim. Então, grupos de irmãos, por exemplo, a família que está acolhendo aqui em Arara é um grupo de irmãos, são 3. Mas pode acolher só um, né, são 2, vai depender do perfil que a família quiser. No momento do cadastro, a gente conversa, a gente faz visita a essa família e conversa para saber qual o perfil que ela quer acolher. Se é criança, se é adolescente, qual é a faixa etária, se é menina, se é menino. Então, a família ali, ela tem um perfil que ela vai nos dizer. E aí, quando surgir um provável acolhimento, nós vamos entrar em contato com essa família e perguntar: surgiu um acolhimento assim, uma criança, um menino, e aí você, no momento, gostaria de acolher? E aí, se a família aceitar, nós vamos começar todo o trâmite, né? Tanto judicial quanto com a própria família. Importante, fica à vontade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Aí é muito bom a informação para que as famílias tenham conhecimento mais desse serviço, né? Isso, e como a Renata bem disse, né, a família ela pode escolher o seu perfil que vai querer acolher, como também, como ela bem citou, é um serviço voluntário. Ela pode, no momento que a gente fazer a ligação, dizer assim: aparecer um perfil de acordo com o que você sinalizou, você está apta para acolher. A família muitas vezes ela está passando por um período que ela não está disposta a acolher, né? Está passando por alguma situação pessoal ou alguma questão, a casa, né, possivelmente não está uma estrutura legal, e diz: não, agora no momento eu não estou podendo acolher. Então não é porque ela está cadastrada e participou das formações, porque pronto, a família sinalizou, né? Está ouvindo agora e diz: gostei desse serviço, quero conhecer um pouco mais. Então vai lá em Selma, fala com Selma,
E a partir do momento que sinaliza, nós no serviço entramos em contato com ela, faz aquela primeira entrevista com a família que sinalizou já com Selma. Posteriormente passa pelo curso de formação, nossa equipe vem para o município fazer o curso de formação com ela e depois vai para a parte de cadastro. Então, esse cadastro a gente pega toda a documentação da família e das pessoas que residem dentro da casa, porque um dos requisitos também é que todos os membros da família aceitem esse acolhimento, desde a criancinha de 3 anos de idade como o idoso de 81. Porque assim, quando existe algum conflito, quando existe uma pessoa que já não quer, a gente já vai saber que durante esse acolhimento pode vir algum conflito e pode vir uma desistência também. Então assim, a família tanto pode naquele dia que a gente ligou dizer que não pode, como durante um acolhimento ela também pode desistir, certo? Não é porque eu estou acolhendo que eu vou ter também, né, ir até o fim. A gente tenta, vai passando por formações, mas às vezes a família passou por um problema pessoal e naquele momento não está podendo mais acolher. Então assim, durante a formação a gente explica que ela pode estar fazendo essa desistência, porém ela precisa aguardar os trâmites judiciais para que a gente possa colocar essa criança ou adolescente em outra família acolhedora ou então em algum outro lugar. Então a família ela fica aguardando esse processo no qual a gente manda os relatórios, vai em busca de outra família para fazer essa transferência. Então assim, é um serviço voluntário que a gente dá total assistência. O município daqui também é um município muito presente, que sempre está ali com a gente e dando prioridades também, né? Tanto na área da educação, na área da saúde, atendimento psicológico, porque a gente, todas essas crianças que elas vêm para o acolhimento, elas já passaram por muitas situações. Tem crianças, muitas vezes, que ela vem para o acolhimento, por exemplo, um abuso sexual, né? Todas têm a questão da negligência, mas existem casos assim também, então ela precisa de um suporte emocional, um suporte psicológico. Então, assim, os municípios na qual a gente tem acolhimento, eles sabem da prioridade. Então, por mais difícil que seja arrumar vaga, muitas vezes, principalmente na questão da saúde, mas eles sempre estão nos auxiliando. E para a família acolhedora também, porque a família acolhedora ela não fica desassistida. Todas essas prioridades que é dada à criança e adolescente que está na casa, a gente também procura as prioridades para a família acolhedora. Sabe? Porque a família acolhedora ela precisa de um suporte psicológico ou alguma coisa assim, a gente também vai estar encaminhando, vai estar esse acompanhamento para que seja um acolhimento familiar tranquilo para que todos que estejam na residência. Outra dúvida aqui, aproveitando também, sobre essa questão, e eu vou trazer assim até para a forma popular, para que a gente possa conhecer assim, a família tem que estar assim, como dizer assim, com a ficha limpa para poder participar desse projeto, ou tem algum, como é que é? Sim, é um dos requisitos também, que a gente inclusive faz a solicitação, que é o documento de antecedentes criminais. Essa família ela não pode ter histórico, né, de uso de violência sexual, violência doméstica, porque essa criança muitas vezes já está saindo desse ambiente, então a gente não vai colocar ela também. Um dos requisitos também é que a família ela não tenha uso e abuso de drogas, álcool e alguns outros entorpecentes. Também durante as visitas a gente também vai estar fazendo esse acompanhamento, junto com a rede também a gente vai levantar ali um histórico dessa família, porque não há como a gente tirar uma criança que está passando por essa situação dentro da sua casa e colocar essa criança em um ambiente que também vai estar negligenciando e fazendo a mesma coisa. Muito importante essa informação, né? Fique mais à vontade. Alguma coisa que vocês queiram mais acrescentar, fica à vontade. O pessoal está curioso, quer saber. Sim, com certeza. Então, como a gente falou, o polo é lá de Esperança, mas nós estamos na frente de 38 municípios e Arara é um deles. Né? E como Priscila mencionou, Arara vem sendo referência, né, nos auxiliando no acolhimento que está ocorrendo no município. Atualmente nós temos 2 famílias inscritas e uma está acolhendo. Inclusive hoje nós estivemos pela manhã aqui, fizemos uma reunião com a rede, justamente para discutir sobre esse caso. Então, como a gente vem mencionando, nem a família de origem, nem a família acolhedora e nem os acolhidos ficam desassistidos. Nós estamos sempre em contato com eles, sempre em reuniões, procurando o melhor para dar assistência a essas famílias. Então, a família que estiver em interesse, né? Por exemplo, a gente tem municípios em cidades pequenas, né? Sempre tem aquela pessoa que já acolhe, que já ajuda, né? Na rua, eu vou ajudar fulano que está precisando. Então, são essas pessoas que elas têm essa vontade de ser família acolhedora e que se interessar pelo serviço, como eu mencionei antes, pode falar com Selma, né? Lá no serviço de convivência.
que aí a gente entra em contato, a gente faz uma entrevista, a gente pode até fazer uma visita domiciliar para saber realmente, de fato, como essa família, né, conheceu o serviço e porque ela desejou ser família acolhedora, e a partir daí a gente faz a capacitação dela e ela está apta a acolher. Você falou aí 38 municípios. Sim. Como é que consegue dar conta desses municípios? Porque assim, acredito como é para cuidar de pessoas, não tem um descanso também no final de semana, né? Então, Raramente, né? Isso, exatamente. Nós temos uma equipe da coordenação, uma psicopedagoga, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, um motorista e o administrativo. Então, nós sempre nos dividimos para dar atenção, né, e assistência a todos esses municípios. Então, nós fazemos nossos cronogramas de viagens para a gente poder estar nesses municípios, né? Tanto os que têm acolhimento quanto os que não têm, para fazer esse processo de divulgação. Porque o serviço ele vai à frente quando a gente divulga. Por isso que a gente agradeceu muito a oportunidade de estarmos aqui. O espaço vai estar sempre aberto, se vocês precisarem. Muito obrigada. Então, é isso que a gente faz nos municípios que não têm acolhimento ainda, a gente vai para divulgar, para captar famílias. Então, a gente faz essa divisão durante o mês. Tanto nesse mês a gente vai visitar tal e tal município, a gente vai fazer a divulgação para captar famílias. No outro a gente vai acompanhar a família que está acolhendo. Então a gente sempre se divide, a gente sempre planeja para que a gente possa atender todos os municípios para dar assistência a todos eles. Muito importante mesmo o trabalho. E, como eu disse mais uma vez, fiquem à vontade. O que vocês quiserem acrescentar é muito bom porque leva conhecimento para a nossa população. Às vezes tem família que já faz, como você falou, esse trabalho, né, com algumas pessoas, mas não sabe que pode acolher mais pessoas ainda, pode ajudar mais pessoas aqui no nosso município, né? Exatamente. E às vezes, uma das dificuldades, às vezes, do serviço é que surgem pessoas interessadas e, às vezes, a questão da anuência dos filhos, não é? Sim. Porque, às vezes, a mãe, a responsável da casa, está super interessada, eu entro em contato, passo o contato para a equipe, aquela coisa toda, só que, às vezes, um filho da casa diz, não, mãe, não é legal, não, esse momento não. Então, surgem muitas pessoas que querem fazer parte do serviço, só que às vezes encontra alguns empecilhos, ou é o filho que não aceita, porque não adianta a gente essa família acolher uma criança e essa criança, quando ficar nessa casa, surgiu um problema familiar, que é a intriga do próprio familiar dentro de casa. Porque eu não quero que essa criança venha para cá. Não adianta, a gente tem que acolher a criança, mas que aquela criança seja bem-vinda naquela casa. E não tenha um empecilho, um filho que não esteja querendo acolher. Que às vezes acontece isso, surge família. E às vezes está no perfil ideal, Inácio. Só que quando chega, um filho não quer. E aí a gente não vai causar um problema familiar para, né, fazer o acolhimento naquela casa. Então a gente tem que usar a sabedoria, né, para isso que existe, para que só vá a criança para uma família que de fato todos da casa queiram acolher aquela criança. Porque afinal de contas tem que demonstrar afeto, tem todo um critério para que aquela criança de fato esteja bem naquele convívio familiar, naquele acolhimento, não é verdade? Sempre surge esses perfis, que às vezes é um filho que não quer tal, e às vezes a gente vai quebrando as barreiras. Outra coisa que Rainara falou e que a Priscila também, é a questão dessa questão afetiva, que você fez uma pergunta muito boa, porque eu estou refrisando ela, porque é a pergunta que mais me fazem. Então, como eu sei que a gente tem que quebrar essa barreira, eu vou falar nela novamente. O pessoal chega para mim, mas Selma, mas eu vou ficar gostando da criança. Cria um carinho especial, né? Como é que eu faço para poder depois separar? Porque a linguagem do pessoal é bem assim, separar, como é que faz? Como é que faz, Selma? Eu digo, gente, mas o interessante é o afeto, porque se não tiver afeto para acolher essa criança, que sentido faz, né? Porque como as próprias meninas falaram anteriormente, é um serviço voluntário. Essa bolsa auxílio, ela vem implementar para que você não esteja também acolhendo uma criança e ali, de certa forma, gere uma dificuldade financeira na casa, né? Porque, afinal de contas, às vezes a família já tem filhos e quando vem uma criança, precisa de um subsídio para que, né, não tenha problema financeiro ali naquela casa. Então, é normal, mas é um serviço voluntário. Por isso, a necessidade de pessoas que realmente queiram acolher. Tem umas também que tem essa questão de adoção. Eu estou sempre falando as perguntas que eu mais ouço, para que o pessoal de casa
se situe assim da realidade. O pessoal pergunta muito, mas eu posso adotar? Sempre essa pergunta, é ou não é? Sim. Mas eu posso adotar? A maioria, por incrível que pareça, quer adotar. Só que não pode, porque assim, existe um sistema, né, de adoção no Brasil. Então, como é que essa criança que eu estou acolhendo, estou citando um exemplo, eu vou adotar? Se já tem uma pessoa que está na lista de espera lá no sistema de adoção, ela tem prioridade, não eu. Entende? Se eu quero adotar, eu tenho que ir para aquele sistema. E também. Também. Entende? Tem essa questão impressionante. De 80%, de 100%. Porque se Eles cria um querem apego muito adotar grande, mesmo. né? É curioso isso aqui no Brasil, né? Mas o pessoal quer adotar, por incrível que pareça. Eu falo, gente, mas é para acolher temporariamente. E a gente vem fazendo essa divulgação no município. Eu divulgo em todo lugar, porque eu sou dessa, né? Na academia eu levo panfleto. Não é verdade? Na igreja, fui para igrejas evangélicas, ainda não fui na minha católica. Tá devendo ainda, né? Depois eu vou com chave de ouro lá, né? A Rosa, né, a secretária de assistência social do nosso município, um dia desse ligou para mim na adoração. Selma, estou aqui na adoração, tem como tu vir? A gente conversa com o padre para você fazer a divulgação. Foi justamente no dia que eu dei uma enxaqueca, que eu raramente tenho isso, tinha acabado de chegar do hospital. Eu disse, Rosa, infelizmente hoje eu acabei de chegar do hospital, não vou agora para adoração não, mas outro dia, se Deus quiser, a gente faz essa divulgação na Igreja Católica também. Aonde chamar, eu estou fazendo divulgação, né? Academia, igreja, divulgo em lugar UBS. Também eu faço divulgação, já fiz, né, no caso, UBS na sala de espera. Tá o pessoal lá esperando o médico atender. E daí eu aproveito esse espaço, chego, faço divulgação do serviço, entrego panfletos, que inclusive ali tem uns 1000 panfletos, né? Agradecer a Prefeitura de Arara por isso, que a gente tem muita essa facilidade de conseguir os materiais necessários para divulgação, camiseta, né? A gente vai fazer novas, né? Se Deus quiser novamente. Mas assim, eu tenho, graças a Deus, facilidade em relação a adquirir subsídios que forneçam a divulgação desse serviço. Como também as meninas aqui, quando elas falam de 38 municípios, eu acho interessante frisar que, por incrível que pareça, Inácio, elas vêm no dia que a gente chamar. Como elas fazem, eu não sei. Vamos dizer assim, como tem pouca gente, agora vamos ficar só aqui esse segredo entre a gente. 37 dá menos trabalho do que um só que chama direto, né? É assim? Isso mesmo, gente, vamos olhar assim, assim, assado, rapidinho. Essas meninas, olha, eu vou tal dia, Selma. Eles são super solícitos. Se a gente consegue o título de cidadão araense. Araense, se Deus quiser, viu? Porque tá bem perto, direto, né? bem direto. Mas assim, é uma equipe super solícita, né? A gente com facilidade entra em contato, com facilidade eles vêm ao município. Eu estava até sugerindo, a gente conversando já nos bastidores, a possibilidade de um dia a gente fazer o dia D sobre o serviço de acolhimento familiar aqui no município, para que a gente possa ampliar essa divulgação. Eu acredito que essa divulgação que a gente está fazendo agora não é só para o município de Arara, porque outras cidades também estão nesse processo de acolhimento. Então, as pessoas que estão vendo o podcast vai ter a oportunidade também de ir lá na cidade dele. Nossa, eu não sabia desse serviço. Vou procurar saber, porque a maioria das cidades aqui da Paraíba, ou se não todas, né? Isso. Todas estão com tem uma técnica de referência, assim como eu, representando o município. Então é só procurar, né? Porque assim, eu sempre falo que a gente não pode pensar só em nós, né? Outros municípios, né? A partir do momento que o município de Solânia consegue uma família, é uma criança, né? A menos em uma instituição. Uma criança que está sendo acolhida, uma criança que está sendo cuidada, uma criança que está sendo amada. Então não é só eu, Selma, que tenho que captar famílias, não. Todo o estado da Paraíba, o Brasil inteiro, né? Exatamente. A gente tem que pensar no todo. Porque quando a gente pensa só, né, em mim, em nós, no nosso município, a gente não está sendo realmente bacana, porque as crianças estão precisando de novas famílias para acolher elas, né?
E a demanda é grande, não é verdade? Vocês podem Isso, falar um gente. pouquinho mais sobre isso. É justamente isso, né? A fala de Selma, ela foi muito bem colocada, porque acho que muita gente deve estar se perguntando por que fala tanto desse família acolhedora, por que Selma, né, ela vestiu a camisa e está indo atrás. Porque o família acolhedora é justamente isso, é se importar com essas crianças que estão precisando, porque a demanda existe, né? A gente sabe que quando passa, vai em outros municípios, eu às vezes vou a Campina Grande e vejo aquelas crianças ali no sinal, ali naquele canal. E quantas crianças ali, ela precisa de um olhar diferenciado. Às vezes a gente vê as instituições assim, ó, lotadas de gente, né, de crianças ali que não tem nem vaga. Há municípios que têm demandas, que precisam de acolhimento, que ligam para a Paraíba inteira, para casas lares regionais, que vai lá para o sertão, quando liga para lá, não temos vaga. Liga para casas lares particulares, não tem vaga. Então, assim, a gente reforça o família acolhedora porque, primeiro, ele é prioridade no ECA. O ECA, ele prioriza o acolhimento familiar do que um acolhimento institucional. E a gente vê os benefícios que traz uma criança ser acolhida em família acolhedora. Né? Tem estudos que dizem que uma criança que está em família acolhedora, o crescimento neurológico dela é quase igual a uma criança que nunca foi institucionalizada. Essas que estão na instituição, ela tem perca de 4 meses no seu déficit cognitivo, né? Que elas estão lá sendo tratadas com nenhuma pessoa, assim, digamos assim, um afeto grande, porque aqueles profissionais que estão lá, eles podem até ter um afeto, mas eles estão ali cuidando da sua carga horária. Então chegou tal horário, vai embora e pronto, entra outro profissional para lá. E qual vai ser o vínculo que essa criança ela vai pegar com aqueles profissionais? Não tem um vínculo assim, afetivo, com que você possa se apegar, possa se abrir com aquela pessoa. É um ambiente fechado que elas não vão ter liberdade de dizer assim, fulana, né, a mãe acolhedora, a família acolhedora, eu posso ali na esquina comprar tal coisa. Na instituição não existe isso. Diferente da família acolhedora, que ela vai viver uma rotina familiar igual é a rotina do filho meu. Dizer, vai ali comprar um pão, tem uma festinha na escola, posso ir, você vai. Você está fazendo uma catequese numa igreja, você vai participar de um encontro. Tudo isso, ela vai participar da rotina familiar igual um filho meu mesmo. Se ela estiver na minha casa, a rotina vai ser igual. Se eu for viajar, ela vai comigo. Se eu for para outro estado, ela vai comigo. Precisar de um médico, vai ter todo aquele atendimento diferenciado, personalizado para aquela criança. E o principal, que a gente vai estar trabalhando com a família de origem dela. O intuito do família acolhedora é justamente isso. Enquanto a criança está sendo cuidada por essa família dessa criança, ela não está sendo desamparada. A gente está com a equipe grande do município, daqui do estado, para poder fazer com que essa família se restabeleça, para que essa criança volte para o seu lar. Mas não é aquele lar todo desconfigurado que ela saiu, mas um novo lar, um lar reestruturado, um lar diferenciado. Porque muitas vezes a gente pode até questionar, né? Por que essa criança vai voltar para aquele lar que ela era tão, né, violentada lá dentro, né? Ela apanhava, era um trabalho escravo, era negligenciada, a gente via na rua a criança de um pé no chão, não tinha nada para comer. Mas muitas vezes os pais dessas crianças sofriam a mesma coisa, né? É um ciclo de violência que vem trazendo os avós, os pais. Às vezes, né, tem um relacionamento abusivo que para aquela família, para aquela mulher, tudo isso que ela viveu foi isso. Então, para ela é normal, ela não sabe criar de outra forma. Então, às vezes, quando ocorre essa situação da criança ter sido retirada, a gente trabalha formações com essa família para que ela entenda que aquilo que ela faz não é certo, é errado, né? Então, assim, a maioria dos serviços que a gente faz com a família de origem, eles entendem, eles estão aptos para passar por esse período. Se precisar ser interno para, né, desintoxicação química, a maioria das famílias que a gente trabalha, elas vão mesmo, porque o que elas querem é o filho de volta. E o mais engraçado é que, assim, essas crianças, por mais violentadas que elas foram, elas querem voltar para a família. Se você perguntar quem é sua mãe, quem é seu pai, ela pode estar um ano na família acolhedora. Mas quando a gente pergunta, ela lembra que a mãe e o pai é aqueles. E elas lembram, às vezes, dos pequenos detalhes, de quando chupavam um pirulito, de quando a mãe brincava com qualquer coisinha. Então elas pegam esse amor e a gente vai trabalhando novamente, né, esse vínculo afetivo. Quando não há determinação judicial da mãe e o pai não vê, a gente vai começando a voltar de novo, ter esses encontros com os pais, até que eles voltem de vez para a residência. E sobre o afeto, né, a gente vive rompendo esse ciclo de afeto. A gente que tem filhos, a gente sabe que os filhos não é pra gente pra vida toda. O filho vai sair pra casar, o filho vai sair pra estudar. Então vai ter um momento na vida que a gente vai ter que ter esse rompimento, né, esse vínculo afetivo.
As crianças quando vai para a primeira professora, né, aquela tia de coração, a primeira professora, principalmente de creche. Hoje em dia, a criança ela vai para a creche, passa o dia inteiro numa creche, durante anos da sua vida, e só vê os pais à noite e um final de semana. Então, vai ter momento do passar do ano para o outro que vai mudar as cuidadoras. Então, e esse período que ela ficou com elas? Não existe aí esse afeto? E elas não vão levar para a sua vida inteira, que vai recordar, porque eu recordo a minha primeira professora, tia Chiquinha. Né? Então, assim, eu era desse tamanho, mas hoje sou uma adulta, tenho minha filha, mas eu sempre me lembro dessa minha primeira professora. Né? Por conta do amor, do carinho que ela dava a todos nós. Então, da mesma forma vai ser essa criança que passou essa tempestade na sua casa, você teve aquele momento de ajudar essa criança, ela vai levar você para o resto da vida e vai agradecer você pro resto da vida. E não é obrigado que esse vínculo se rompa, você pode ter contato posteriormente com essa criança, né? Como esse outro caso, pode virar uma madrinha de afeto, uma madrinha afetiva, pode rever, né? E continuar dando o suporte necessário quando ela precisar também. Deixa eu aproveitar aqui e passar nas redes sociais, mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente, agradecer aqui a Mônica Guedes, está acompanhando a gente, Selma, parabéns. Amanda Feliciano diz aqui, boa noite, a sua madrinha Salete Antônio e suas primas de Chão dos Cordeiros estão na audiência, viu? Parabeniza aí a Selma, deixa eu ver aqui, o pessoal tá ligado também, o Wellington Aragão, parabéns pelo trabalho, Selma. Luiz Henrique, boa noite, também aqui o Matheus, o original, tá ligado com a gente, boa noite, Matheus, parabéns pela entrevista, fiquem com Deus, já estou na audiência aí, o Matheus original. Também aqui o pessoal vai deixando sua mensagem, como tem muitas mensagens aqui, eu tô dando um pulinho, gente, para que a gente continue aqui o bate-papo. A Wanda Roque, a professora Wanda, lá em Pilões, alô, professora Wanda, um abraço, beijão no coração. Ela manda aqui o boa noite aqui, para mim e para o Frank tá aqui, de licença médica, tá certo? Tá 10 dias, não pode sair, então me deixou aí encarregado de vir para cá e deixou na parte técnica tudo aqui, mas manda também aqui boa noite para essas mulheres, né? O programa hoje aqui é mais feminino, viu? Tô só eu aqui do outro lado aqui, mas a gente tem um pedaço também que é filho de mãe, né? Então é feminino também, né? Então vamos lá, também aqui o Neuclanes, não é isso? Diz aí, Arara está bem representado com a Selma, à frente da assistência social da cidade. Parabéns a todas. A gente vê isso aí também, uma das coisas que me bate uma dúvida também, essa questão aí, é porque assim, como são famílias que às vezes estão desestruturadas e passam por esse trabalho todo, já teve alguma família que teve que repassar de novo, vamos dizer assim, repetir esse trabalho de vocês? No nosso polo, nos acompanhamentos ainda não. As que a gente teve reintegração familiar já fazem, né, mais ou menos um ano. Realmente, o trabalho que a gente fez foi bem feito e a gente vê a vinculação da família com os filhos, continua nos serviços de atendimento, continua tendo acompanhamento psicológico. E é isso que é bom, né? Inclusive, uma das falas da família de origem, que ela disse, eu quero deixar meu agradecimento aos psicólogos. Porque muita gente acha que psicólogo é coisa de doido. Ela dizia desse jeito, mas não é. Quando eu uma vez para entrevista aqui, eu falei para ele, o rapaz aqui, ele disse, não, olha, vamos mudar isso aí, esse sentido. Então foi essa família de Arias que a gente trabalhou com ela. Ela disse, hoje um dos meus melhores amigos é o meu psicólogo. Então, assim, isso é muito gratificante pra gente, né? Que a gente trabalhou, a gente viu aquelas crianças na situação que foram retiradas. Voltaram para esse lar dessa mãe de novo e essa mãe trazendo toda essa experiência, todo esse as mudanças que ela teve e que continuou, então é muito gratificante. É sinal que o serviço de acolhimento ele funciona, né, e faz bem a muitas outras famílias. Vocês já receberam, vamos dizer assim, de certa forma, rever alguns desses meninos hoje, pode até estar numa idade maior, que reconheceram vocês pelo trabalho já feito? Inclusive essa, né, que a gente fala, eu particularmente acompanho elas pelas redes sociais, sempre tá postando vídeo, a maiorzinha dela, ela fez até umas fotos para uma ótica de lá, ela foi a garota propaganda dessa ótica. Então assim, a gente fica muito gratificante, é muito gratificante esse serviço. Quando o Selma fala, né, da assistência social, muitas vezes ela não é um pouco valorizada, a questão salarial, essas coisas. Mas o salário que a gente ganha é ver essas coisas. É o nosso trabalho, ali trabalhando, um passo de formiguinha, a rede pegando na mão de outra, e a gente vê que o serviço que a gente fez, o trabalho que a gente fez, trouxe frutos.
Muito bom. Fica à vontade. Quer acrescentar mais alguma coisa? Acrescentar em relação à parte de psicólogos, né, gente? O pessoal de casa que tem acesso a esse podcast, gente, vamos tirar esse preconceito em relação a psicólogo. Sim. Todo ser humano deveria fazer terapia. Sim. Eu sou uma dessas. Aline Medeiros, propaganda aí. Maravilhosa. Maravilhosa. Sempre elogio ela. Então... Tá ganhando desconto, né? Preciso. Ela atende pelo SUS aqui no município, né? Aline Medeiros, como outras, tem Bruna também, tem a psicóloga Eliane, só que a Eliane ela é mais escuta no CRAS, não é a parte clínica, não. A parte clínica com a Eliane aqui no município é particular, né? Eliane Francisco. Se eu esqueci outra psicóloga no município, que me perdoe, mas assim, gente, vamos tirar esse preconceito, porque todo ser humano deveria fazer terapia. Porque é muito importante. A gente vive numa sociedade que não é fácil viver nela, né? Às vezes é muito desemprego, né? Essa é a realidade de algum lugar do Brasil, né? Do Brasil inteiro. Desemprego causa problemas psicológicos. Imagina você ser um pai de família, ter 3 filhos, e aí? Você vai ficar normal? Vai ficar com a mente saudável, assim, paradinho, um tempo parado em casa? Claro que não, vai afetar psicologicamente, queira ou não queira. Agora, cada caso é um caso, não é verdade? Agora, quebrem esse preconceito de psicólogo, gente. Não é para doido, é para quem realmente precisa. Todo mundo precisa. E a gente precisa de psicólogo, sim. O pessoal deveria perder esse preconceito. Eu sou bem adepta e faço bastante divulgação do profissional de psicologia, porque a gente precisa, Inácio. A gente vive numa sociedade que não é fácil. E hoje, depois, né, nesse caso da pandemia que a gente passou, muitas pessoas precisam, né? Aumentou, né, o número de pessoas com ansiedade. Então, isso é uma realidade, né? Desde já também agradecer o pessoal lá da Santos Cordeiros, né? Que mandou um abraço para mim, a minha madrinha Salete. Muito obrigada, madrinha. Inclusive, ela falando da professora de infância dela, vou mandar um abraço também para minha professora Antônia, ela mora lá na Santos Cordeiros até hoje, e também tem Socorro, que hoje ela mora aqui na cidade. Então, assim, todas as professoras da gente de infância, não tem como a gente esquecer. Vocês têm um papel fundamental na nossa vida, porque está naquele período que a gente está construindo a personalidade. Então, não tem como aquela pessoa ser esquecida, porque ela também fez parte desse processo que a gente estava, né? Ela provavelmente sabia explicar mais do que eu, que tem aquele processo que a gente, de criança, que vai construindo a personalidade. Então, não tem como a gente esquecer essas professoras. Sim. E a gente vai adentrar sobre o serviço de convivência, não é isso? Isso. Deixa eu só mandar mais um abraço aqui pro pessoal que tá ligado com a gente, Selma. A Gabriela Alves diz aqui, vale a pena ser família acolhedora para levar experiências positivas para as crianças e adolescentes. A Eliane Francisco aqui, muito bem. Obrigado, Selma, pela recíproca, né? Tá aí. Mandando um abraço também. E como você falou, os professores, acho que os professores, no começo, meus primeiros professores gostavam muito. Os segundos, depois que foi que eu fui já dando um trabalhinho, né? Mas eles são muito importantes. A verdade é que o professor encaminha, né? Se eu estou hoje por aqui, até eu sempre costumo falar que foi uma professora que acabou indicando. Que eu não gostava de falar e ela disse, não, você leva a gente, e acabou colocando no caminho. Então, abraço aí, que é filha de Dora Medeiros, dona Luzinete, acho que esteja em Campina Grande. Acredito, abraço, foi ela que encaminhou, mas eu não tinha coragem também de estar essa parte não, eu era mais caladão e às vezes a gente acaba um professor indicando para que você vá no caminho certo. Eu era bastante tímida, eu acho que a igreja, o grupo de oração aqui da Igreja Católica, ele facilitou isso aí. Essa timidez, porque de vez em quando eu tinha essa história assim, ó, tinha que fazer uma oração e daí no final tinha que comentar o que, né? O que é que você sentiu, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre olhando para o chão para responder, de tão tímida que eu era. Aí a pessoa que estava à frente do grupo disse, Selma, pelo amor de Deus, que timidez é essa que você está respondendo olhando para o chão? Então, nem todo mundo nasce comunicativo. Tem essa facilidade, né? Então, a vida, ela faz a gente se tornar comunicativo, né? A profissão também exige essa comunicação. E eu, como vendedora desde criança, então, isso também, de certa forma, me ajudou. Eu sempre digo que eu tenho outras profissões, assistente social, vou me tornar enfermeira, mas assim, eu sou vendedora, antes de qualquer coisa, essa é a minha origem. E eu tenho muito orgulho dela, porque eu herdei isso da minha mãe. E você está usando na assistência social, vendendo o seu produto. Exatamente. Eu herdei da minha mãe, que ela está assistindo em casa. Mãe, eu te amo, eu sempre falo isso. A minha mãe é o exemplo de ser humano. Eu sempre falo da minha mãe em qualquer lugar que eu vá.
A minha mãe é o exemplo de ser humano, ela é daquela, da Bíblia. Não tem aquela partezinha da Bíblia que dá a tapa e você dá o outro lado para bater? A minha mãe é esse perfil de gente, ela é aquele ser humano tão bom que ultrapassa as barreiras. Eu falo, mãe, por que a senhora é tão boa? Porque a senhora já está passando do limite assim, você vê que já está... Mas é porque ela realmente é incrível, a minha mãe. Não só por ser minha mãe, mas porque realmente ela é um ser humano incrível. Eu coloco isso até no meu Instagram, lá no perfil. A minha mãe, o ser mais incrível que eu conheço, porque minha mãe é incrível. E ela está assistindo isso, e eu tenho muito, muito amor pela minha mãe. É importante, né? O trabalho do serviço que você tem com as famílias acolhedoras, você tem o acolhimento em casa e isso você reflete também com o pessoal. Com certeza. O trabalho. Inácio. A mãe da gente é tudo. É assim, eu não entendo até como é que uma pessoa desrespeita a mãe, né? Sei lá, não faz por onde ser um orgulho para a mãe, porque a mãe da gente é tudo. E a mãe é um ser incrível. Assim, eu não desconheço no mundo um ser mais incrível do que um ser mãe. Eu nem tinha vontade de ser mãe quando eu era adolescente. Eu acho que é algum trauma da vida, não sei. Mas hoje, vendo a minha mãe ser tão incrível, eu acho que hoje assim, não é claro, encontrar uma pessoa bacaninha, né? Aí com calma, né? Mas com calma. Eu até penso a possibilidade de ser mãe, porque ela despertou isso em mim, de tão incrível que ela é. Se eu for a metade do que ela é comigo, eu vou ser uma mãe incrível, né? É isso que eu tenho a dizer. Importante mesmo. E eu acho que criança faz ainda mais o coração amolecer mais, viu? Eu acabo demais. Eu já Mais sou ainda. mãezona. Mas falando em criança, vamos falar também do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um trabalho realizado aqui em nosso município, muito bem feito. E, assim, algumas pessoas não têm conhecimento do que é. O nome é tão grande e às vezes o pessoal fica, o que é isso? Que órgão é esse? É verdade. O pessoal conhecia muito, Inácio, a questão do PET. Lembra do PET? E as pessoas, inclusive Felipe, que é um dos facilitadores de oficina, que é jiu-jitsu, ele está aí fora, ele é fruto do PET, fruto do serviço de convivência logo assim, aqui, logo do início aqui em Arara. Ele participava das oficinas de jiu-jitsu e hoje ele é um facilitador de jiu-jitsu no serviço de convivência. E o que é o serviço de convivência, né? O serviço de convivência, Inácio e o pessoal de casa, ele é um serviço complementar aos serviços que estão sendo ofertados através do PAIF, né? Que o CRAS, ele acompanha famílias, né? Tem grupos de famílias que são acompanhadas, né? De um determinado território. E o CRAS, ele faz esse papel de acompanhar essas famílias que estão em vulnerabilidade ou em situação de risco. E o que é que acontece? Essas famílias, dependendo da situação, além de ser acompanhada pelo CRAS, que é pelo PAIF, eles podem fazer encaminhamento para participar do serviço de convivência. E o serviço de convivência é um serviço que acolhe, né, essas crianças, esses adolescentes, não só isso, é por grupo e faixa etária. Por exemplo, são 4 grupos que existem lá no serviço de convivência. Tem grupos de crianças e adolescentes, tem grupo de idosos, que Berg sempre está à frente, você provavelmente já viu, ele já veio falar aqui, que ele faz muito bem o trabalho dele, desenvolve muito bem o trabalho dele à frente do grupo de idosos, e também tem um grupo de mulheres, que vai ser agora com Eliane Francisco, a psicóloga que comentou aí, ela está à frente desse grupo, e também tem um grupo de pessoas com deficiência, que é a Adriana Duarte, a assistente social lá do CRAS. Então, o que é que acontece? Além de ter eu, como técnica de referência à frente do serviço, tem outros profissionais que fazem parte desse serviço, que inclusive estão ali fora. Eles vieram me acompanhar, o pessoal que me ajuda, que faz o serviço de convivência acontecer. Quem são essas pessoas? Somos em 10, né, lá no serviço de convivência. Temos oficina, né, de artes com Cirinha, que ela é professora de artes, ela é da cidade de Solânia, ela vem também trabalhar conosco. Tem Felipe, que é facilitador da oficina de jiu-jitsu. Tem Anderson, que ele fica na parte de dança, e agora, em 2025, vai também complementar essa questão do teatro, para não ficar só aquela parte de dança, vamos complementar esse serviço, né? São 4 oficinas, dança, arte, jiu-jitsu e capoeira, que é José Capoeira. Eu acredito que você conhece. Sei José bem. Capoeira, muito conhecido nessa parte de capoeira, não é à toa que o nome dele é José Capoeira. Né? Então ele faz parte lá do serviço de convivência. Tem as meninas de apoio, que é a Emília
e Ellen, né, que elas sempre estão lá nos dando apoio, né? Tem Valdirene, que ela fica na secretaria comigo, e tem José Júnior, que ele é orientador social, que está ali fora, super tímido, não gosta de aparecer. Mas é o braço direito ali. Exatamente, ele está sempre comigo por ali, tá certo? Desenvolvendo esse trabalho. Importante mesmo. E aí, sobre essa questão qual o público prioritário? Você tem um público assim prioritário ou como vocês todos têm o direito, assim, quem quiser participar, pode participar? Olha, o caso de Arara, eu costumo dizer que ele é peculiar, assim, diferenciado. Por quê? O grupo prioritário são pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de risco, né? Criança que está com medida protetiva, sobre medida socioeducativa, tem criança em relação a trabalho infantil. Então, o público prioritário é um pouquinho mais sofrido, se a gente for ver, né? São as pessoas que estão, de certa forma, à margem da sociedade, tá? De alguma forma com alguma problemática. Só que o caso de Arara, se por acaso eu for avaliar esse perfil, se realmente deveria estar presente lá, talvez fosse a pessoa de acolhimento, né, que realmente existe em Arara, e pessoa em vulnerabilidade, mas o restante do perfil, do critério, realmente não existe em Arara. Por exemplo, uma criança em situação de rua, não existe aqui no município. Pelo menos eu desconheço, Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, o que é que a gente faz? Outras crianças que não estão nessa situação participam do serviço. Aí tem pessoas que dizem, mas olha, eles não fazem o perfil do grupo prioritário. Gente, que bom que não existe esse perfil do grupo prioritário, que essas crianças em vulnerabilidade, em situação de risco, né, em situação que não é bacana. Então, que bom que não tem esse perfil no nosso município. E essas pessoas passam a participar do serviço, mesmo não sendo o perfil. Aí a sociedade, né, pessoal que tem mais a ver com o serviço, que tem conhecimento do serviço, a gente fala assim, a partir do momento que surgisse pessoas com esse perfil e não tivesse vaga suficiente, claro que a gente ia dar prioridade a esse perfil. Mas se não existe, por que não uma criança que está aqui na rua, por exemplo, que eu conheço bastante, aqui eu já fui agente de saúde aqui também nessa rua, eu já fui de tudo um pouco, essa é a verdade. E vamos dar um exemplo, uma criança que está à tarde na rua, vulnerável ali a alguma situação, né? Porque hoje em dia a gente não pode confiar, né? É uma sociedade que a gente sabe que é violenta, né? Por mais que a gente não perceba numa cidade pequena, mas existe. De repente a gente encontra surpresas. Se a gente for ver os bastidores do Conselho Tutelar, a gente vai perceber isso. O quanto de violência tem no município de Arara, só que não é mostrado, porque está sob sigilo, né? Essa parte jurídica. Então a gente não tem conhecimento. Mas se a gente for perguntar, claro que um profissional da área, claro que vai ter esse feedback, a gente se assusta. Então por que não essa criança que não está fazendo parte do perfil participar do serviço de convivência? Por que não? Só porque não está no critério? Não tem problema. Pode ir lá fazer inscrição e participar do serviço de convivência. Tá certo? Inclusive, está aberta as inscrições, né? Como é que faz para se inscrever? Como é que faz? Procura a gente lá no serviço de convivência, que é ali, pertinho da lotérica, o prédio. Então, toda tarde, de terça a sexta, está aberto lá para que outras pessoas, outras crianças e adolescentes possam participar. Lembrando que a novidade é o grupo de mulheres, que é com a psicóloga Eliane. E ela disse que ela vai trabalhar essa questão da saúde mental e da parte emocional da mulher. Então, são temáticas importantes que ela vai trabalhar com esse grupo ao longo desse ano de 2025, que ela provavelmente está assistindo e é uma excelente profissional que eu sugiro que você traga ela aqui, não vou negar. 25 anos de experiência como psicóloga aqui na região. Uma grande profissional, vai trabalhar com a gente. Outra coisa que eu não posso esquecer, lá no serviço de convivência, a gente está entre 10 profissionais, não é isso? Só que tem também as meninas do CRAS que vêm nos ajudar com esse serviço, que é a Adriana Duarte e a psicóloga Eliane. Elas não ficam só lá no CRAS com as demandas do CRAS. Elas vêm e fazem parte também do serviço de convivência, nos dando apoio através da profissão de cada uma. Eliane com o grupo de mulheres e a Adriana Duarte com o grupo de crianças ou pessoa com deficiência. E outra coisa, Inácio, eu não posso esquecer aqui, é que a gente tem muito apoio de outras secretarias no serviço. Há uma parceria? Isso, há uma parceria. Não tem, eu sempre digo, que trabalhar com pessoas, né? A gente
são pessoas que trabalham para pessoas. A gente não trabalha sozinha. Então, eu não posso esquecer desses profissionais que nos apoia enquanto serviço de convivência. Exemplo, tem o grupo de idosos, que é o grupo que Beck sempre está à frente, certo? Tem mais de 70 idosos. Então, não é brincadeira, né? É um número que eu acho bastante grande, graças a Deus, né? Que bom, que alcança todos esses idosos. E lá a gente tem que trazer profissionais para dar uma palestra. Por exemplo, eu trouxe lá a gente, né? Porque não é eu que faço sozinho. A gente trouxe a doutora Corrinha, que é a Socorro, a dentista. Eu acho que você conhece. Conheço, é até minha prima, viu? É? Ainda bem que eu vou elogiar, viu, Corrinha? Foi ela quem criou coragem para ir pro tratamento de dentista. Foi? Ela é maravilhosa. Já estava cismado com o dentista. E o que é interessante em Corrinha, sempre já falei isso para ela, que ela é a profissional humanizada. Muito, né? Porque é isso que a gente tem que ser, humanizado. Se a gente for um profissional humanizado, muita coisa muda no mundo, não é verdade? A minha mãe já dizia, Selma, quando você se tornar uma profissional, ela não sabia qual era a profissão, mas ela dizia, quando você se tornar uma profissional, seja alguém que preste atenção naquelas pessoas mais humildes. Porque essas pessoas, por exemplo, quando a gente chega no hospital, hoje em dia eu não vejo muito isso acontecendo, mas no passado eu já cheguei a ver pessoalmente isso. A gente chegava no hospital, ia fazer a ficha, nossa, que recepção, zero acolhimento. Né? Aí você está doente, passa a ficar um pouquinho mais. Porque se você chega no hospital, já está com algum problema, né, de saúde, chega lá, a recepcionista não te atende bem, uma coisa zero humanizada, hoje eu não vejo isso, mas eu já cheguei a ver. Então, mãe sempre dizia, quando você se tornar uma profissional, atenda bem as pessoas que são humildes. E realmente, eu sempre lembro dela. Quando eu vejo o pessoal chegando lá no serviço de convivência e fica lá paradinho e o pessoal está no lanche, eu não sei. Uma pessoa está lá esperando o filho e o lanche lá correndo. Se tem pão, cachorro quente, eu digo, não, chama a mãe para comer cachorro quente. Porque eu fico inquietada vendo aquela mãe em pé e não comer o cachorro quente. É uma coisa minha. Eu fico inquietada, chama ela para comer cachorro quente também. Toda pessoa que vai no serviço de convivência e chega na hora do lanche, para mim é prioridade comer também. Eu sei que eu fujo um pouquinho das regras, mas é uma coisa minha. Tem que comer também. Então, a gente, quando o profissional é humanizado, tudo se transforma. Né? O acolhimento é diferente, você se sente melhor. Né? Então, é isso. A doutora Corrinha, que é extremamente humanizada, como eu acabei de falar, ela foi para lá, para o serviço de convivência, dar uma palestra para os idosos. Qual temática? Quando os idosos estão nessa fase, né, eles perdem muito a questão da arcada dentária, no sentido dos dentes, né? Então, o que é que acontece? Ela foi para lá para ensinar, né, de uma forma mais lúdica, que eu gosto do profissional que é lúdico, não é muito sistemático. Cada um tem seu perfil, mas eu não gosto muito do sistemático, porque o povo ele precisa de uma simplicidade, precisa de uma coisa clara, explícita, sem muita frescuragem, dizendo assim... Sem enhenhen, né? Sem enhenhen, isso mesmo, Inácio, eu gosto desse perfil. Eu gosto bonito, que é muito formal, muito detalhe, mas assim, eu não sou muito esse perfil. Como é que a gente vai entender se for muito formal, né? Eu sou popular, eu só entendo se for mais... Eu gosto de falar a linguagem do povo. Já dizia a Andresa, a doutora Andresa e a dentista, ela dizia que eu tinha uma linguagem universal, que alcançava qualquer tipo de gente. E é isso, que bom que ela diz isso, porque eu me senti muito lisonjeada por ser uma linguagem simples. E ela foi lá fazer uma palestra de como escovar os dentes para quem ainda tem dente. Foi lá mostrar como é a questão de limpar a boca para quem tem prótese. Como é que limpa essa prótese? Como é que cuida dessa dentadura, né? Falando popularmente. Como é que cuida? Então ela foi lá, deu essa palestra, foi maravilhosa e contribuiu muito com o nosso serviço. Teve outro profissional também que foi lá, foi João. O enfermeiro João. Muito então bom, o enfermeiro João, ele vai lá normalmente no Outubro Rosa, falar da importância, né, do câncer de mama, né, como se tocar, como perceber um nódulo. Então ele contribuiu demais com o nosso trabalho. Então a gente fica fazendo parceria. Rui Neto, o secretário de Agricultura, ele foi lá no Dia da Árvore. Então teve o Dia da Árvore, que é 21 de setembro, e a gente disse o que fazer
né, para alcançar essas crianças através da temática árvore. Por que não trazer o secretário de Agricultura para dar uma palestra e trazer mudas para que essas crianças levem essas mudas para casa? E foi isso que ele fez. Ele foi lá, explicou o que cada plantinha significava, a contribuição, porque a árvore, né, a planta em si, principalmente a que ele levou, não é só aquela árvore que dá fruto e sombra, né? Que tem aquela árvore que realmente só dá, por exemplo, manga, e tem a questão da sombra, da temperatura, que contribui com o meio ambiente, mas também aquela planta que é medicinal. Um chá que serve para isso, um chá que serve para aquilo. E ele foi lá, explicou bem direitinho às crianças. Deixa eu ver se eu esqueci outro profissional que eu não posso esquecer, viu? Que eles são... Olha na lista direitinho, senão vão cobrar. Jamais, né? Anderson, o farmacêutico. Eu chamei Anderson, faz uma palestrinha lá com os idosos. Mas sabe o que é que eu vou trabalhar com eles? Trabalha a questão dos medicamentos, assim, porque tem idoso, você sabe que praticamente, né, 90% dos idosos, eles tomam medicamento, né? Ou seja, para pressão, para diabetes e para outros tipos de doença ou algo nesse sentido. O que é que acontece? Eu falei, Anderson, fala para eles aquela questão que o pessoal antigo, eu falo com minha mãe. Ela pega um medicamento rosa e ela acha, por exemplo, de colesterol. Então, esse rosa é o de colesterol. Aí ela toma, certo? Vai pela cor. Vai pela cor. E esse é o risco, porque pode ser que na próxima semana ele venha azul. Ou então o outro medicamento que é para outra coisa seja rosa. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? E o pessoal, ele veio, explicou vários detalhes sobre medicação com os idosos e foi muito positivo. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Dr. Gustavo. Dr. Gustavo foi falar sobre o Novembro Azul, né? O câncer de próstata. Então, muito importante, vários profissionais estão indo lá no serviço de convivência contribuir. Aí agora eu vou fazer uma fala sobre o Conselho Tutelar. Antes de você falar isso aí, deixa eu perguntar o seguinte: como é a temática durante a semana? É dividido? Como é que é? Cada dia como é que é a Sim, as organização? Crianças, ótimo, obrigada, viu, Inácio? As crianças é terça e quinta. Então, tudo que é trabalhado com criança é terça e quinta. Na quarta e na sexta é adolescente. Por que a gente dividiu? Porque não tem condições, Inácio. Um adolescente de 16 anos está com uma criança de 7 anos na sala. Imagina, né? A gente sabe a realidade do Brasil. A gente tem que ter cuidado. Criança com criança, adolescente com adolescente. As temáticas são, por exemplo, Felipe, ele é jiu-jitsu. Então, tem um horário de jiu-jitsu. Eles já sabem, a mãe e o pai que faz a inscrição no serviço de convivência, ele já pega esse roteiro completo. Eu entrego o roteiro quando eu não estou. O Valdirene, que está na secretaria, ou José Júnior, que é orientador social, eles já entregam esse roteiro. Criança, terça e quinta, adolescente, quarta e sexta. E já mostra as oficinas da semana, o cronograma semanal, entende? Oficina X, tal horário, oficina Y, tal horário. Então, elas já vão para o serviço sabendo qual é a oficina do dia, que são 4 por enquanto, né? Dança, jiu-jitsu, capoeira e artes. Agora, a gente vai complementar um pouquinho com teatro, para acrescentar um pouquinho mais no serviço. Tá certo? E para participar, qual a documentação necessária? Eita, vamos lá. A documentação necessária é bem simples, né? A criança ou adolescente, CPF, RG. Que bom que você falou nisso, porque me fez lembrar uma coisa agora. Quando os pais ou o responsável vão fazer a inscrição lá no serviço de convivência, muitas dessas crianças, infelizmente, isso é uma realidade, principalmente aqui no Nordeste, porque no Sul eu desconheço isso. Lá no Sul, uma criança quando nasce já tem RG. É ou não é? A gente já sabe dessa realidade. A criança vem lá com a fotozinha parecendo um bebê, né? Então a gente chega e fica surpreso quando pega um RG de uma pessoa de São Paulo. Meu Deus, já tem RG? Mas isso é uma realidade que pode ser quebrada aqui na Paraíba, certo? Eu fiz contato, né, com Daiane Florentino, que é a advogada que é responsável pela Casa da Cidadania, para a gente ter esse feedback, nessa parceria, para que a gente possa agilizar o RG dessas crianças e esses adolescentes. Então, a partir do momento que a mãe, o pai ou o responsável vai lá fazer a inscrição dessa criança ou desse adolescente e não tem RG, a gente faz o encaminhamento
para a Casa da Cidadania para que tenha uma certa agilidade, para que esse RG saia um pouquinho antes, não demore tanto, né? Porque essa é a realidade no Brasil. Inclusive, naquela capacitação que a gente foi, em Campina Grande, aquela mulher que é responsável por RG, ela até motivou mais, né, isso na gente, para a gente influenciar um pouquinho mais, falar sobre essa temática da questão da busca pelo RG. Não, claro que o registro de nascimento todo mundo tem que ter, mas assim, o RG é necessário no tempo atual, né? Uma pessoa que não tem RG, olha, é meio complicado, né? Porque hoje em dia tudo é RG, que já vem com o CPF embaixo, né? Então, eu falo bem a linguagem do povo, né? O CPF lá embaixo, gente. Mas é isso. O que é que precisa? Mãe, pai ou responsável, você que queira fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, você leva o RG, o CPF da criança, declaração da escola, né, que está na escola, cartão de vacina, cartão de... que mais? O RG, o CPF da mãe. Será que eu estou esquecendo? O comprovante de residência. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, pode me procurar no Instagram, no Facebook, pessoalmente, que eu não tenho muito essa frescura, né? Eu sou aquele profissional que pode me procurar no privado. Eu sei que o pessoal procura muito, mas quando eu não respondo logo, porque a vida da gente é corrida, eu quando saio do trabalho já vou para a faculdade, eu vou em casa, troco de roupa e já vou para a faculdade em Campina Grande. Então, às vezes, a gente não tem tempo de responder um monte de perguntas, mas se a pessoa perguntar, assim que eu tiver um tempinho, eu sou bem acessível, aquele profissional... Se não responder da primeira vez, insista que a resposta chega. Eu respondo sim. Aí, às vezes, eu posso ter esquecido algum documento aqui, mas eu acredito que não sei, que se não, mas assim, pode perguntar a mim que eu passo a fotozinha de todos os documentos necessários. Agora sim, vamos falar do conselho, né? Conselho tutelar. Vamos lá. Fica à vontade. Eu gosto sempre de falar do conselho tutelar, porque eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, e o incrível que pareça, eu fui trabalhar justamente com 2 serviços que trabalham com criança e adolescente. Isso foi uma coincidência bem peculiar, porque eu fiz de tudo para não trabalhar com esse público e Deus me trouxe esse público. Porque eu sempre gostei de trabalhar com adultos. Assim, porque eu vejo que é mais fácil você trabalhar com adultos. Eu falo para você, você quiser acatar, bacana. Se não, ok, criança e adolescente não, você tem uma responsabilidade maior. É uma criança que tem regras, normas e que a gente tem que ter cuidado. Então, trabalhar com criança, gente, e adolescente não é fácil. Então, eu sempre quis fugir, sabe? Eu sou sincera, para não trabalhar com esse público, mas por incrível que pareça, veio esses 2 públicos para que eu pudesse trabalhar com eles. Então, eu já percebi que foi Deus que escolheu esse público para mim, porque eu não escolhi, então Deus escolheu e hoje eu aceito com tranquilidade. Por que eu falo do Conselho Tutelar? Eu vou falar a importância do Conselho Tutelar. O pessoal critica muito os conselheiros tutelar, principalmente quando está naquela época de votação, né? Eita, esse aí não vai fazer nada, esse aí só quer o salário, e fica aquela dilema, eu não vou votar, vou ficar em casa, que esse povo não faz nada. Gente, tirem esse preconceito da cabeça de vocês. Vocês não têm noção da importância que o Conselho Tutelar tem. E eu vou dar um exemplo prático da minha família, que eu sempre cito esse exemplo em todo lugar que eu defendo o Conselheiro Tutelar. Lá na minha casa, minha família é uma família muito grande. Então, minha mãe teve 10 filhos, 2 infelizmente faleceram, e ficaram 8 filhos. E nessa história toda, naquela época, o meu tio tirou os 2 filhos da escola. Aí meu pai, assim, ignorante no sentido de conhecimento mesmo, de entender a importância da escola, disse assim, fulaninho tirou os 2 filhos da escola, eu vou tirar também meus 2 filhos da escola. Resumindo, tirou meus 2 irmãos da escola, os 2 mais velhos. Graças a Deus que ele não tirou os outros, viu? Senão eu não estaria aqui. Então, o que é que acontece? Ele retirou, né, esses 2 meus irmãos da escola. Isso causou muito dano na vida dos meus irmãos, né? Imagina uma pessoa no tempo atual não saber ler. E por que eu estou falando no Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar hoje, a partir do momento que a criança tem X falta na escola, ele vai na casa. Fulaninho, por que você não está indo para a escola? Vacina. Você tem que ir para a escola. A vacina da criança. A vacina, a importância. Então, isso tudo, gente, mostra o quanto é importante, né?
Por que eu estou falando isso? Pare para pensar, meu irmão não tem leitura por causa dessa situação. Meu outro irmão também. Então foram para São Paulo trabalhar. Pela lógica, conseguiram um trabalho um pouquinho mais complicado, pelo fato de não saber ler, pelo fato de não ter conhecimento acadêmico. E isso não quer dizer que eles sejam piores ou melhores do que eu por ter curso superior, porque isso não vale nada, né? Eu sempre digo que eu estou aqui, não é uma consequência de mim aparecer no podcast, mas o que é importante aqui é o serviço para a criança e adolescente. E é Deus que permitiu que a gente estivesse hoje aqui, não é isso? Então, o que é que acontece? Meu pai, nessa história toda, meu irmão, aliás, voltando, meu irmão foi para São Paulo, chegou lá, conseguiu aquele emprego complicado, e lá tem uma síndica. Eu sempre cito esse exemplo, lá tem uma síndica. E esse povo do Sul, eles são muito estudados, vocês sabem disso, que é uma realidade que a gente vê, é cultural, né? Então, o que é que acontece? Ele sofreu muito a questão do assédio moral no trabalho, não porque ele é burro, né? Porque ele não sabia ler. Então é muito triste você escutar isso, ele dizer isso, né? Até quando, porque depois surgiu a possibilidade do portão eletrônico. Então quem era porteiro na época dele foi demitido, porque agora é portão eletrônico. E ele disse que quando foi para a audiência, essa questão trabalhista, lá ficou sabendo, mas ela era boa para você? Ela, como era a sua síndica, né? Não, ela me chamava de burro, isso. Então isso é muito triste a gente ver. Por quê? Porque ele não estudou. E porque não existia naquela época conselho tutelar. Então, por isso a importância também do conselho tutelar, que tem outras demandas, outras coisas importantes que o conselho tutelar está à frente. Então, por isso que eu defendo, se existisse conselho tutelar na época dos meus irmãos, hoje eles teriam provavelmente uma formação acadêmica, estariam tendo um trabalho melhor. Então, você sabe que a parte socioeconômica, isso influencia também na vida da gente. Né? Quer comparar você ter uma estabilidade financeira bacana do que não ter? Não tem como a gente comparar, a gente tem que ser realista, né? Eu gosto de usar a realidade do dia a dia para comentar, né? Não adianta a gente tapear o sol com a peneira, que o pessoal gosta de tapear, não, dinheiro não importa. Não, dinheiro não traz felicidade. Gente, não é que traz tudo, né? Mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem que ter dinheiro. Eu lembro que uma vez eu estava no ônibus para ir para a faculdade. A Luísio disse, que eu já estou há 13 anos quase no ônibus. A Luísio disse que é um motorista, Selma, pelo amor de Deus, sai daqui. Tu já estás aposentada aqui, mulher, sai desse ônibus. Ele brinca, porque faz muito tempo realmente, eu sou a veterana do ônibus. Então, o que é que acontece? Eu perdi um pouquinho, sem querer, a dinâmica da fala. Eu fui para a Luísio do ônibus, eu estava falando do conselho tutelar, né? Meu Deus, desculpa aí, pessoal, eu perdi a dinâmica do que eu ia falar sobre a questão do conselho tutelar. Mas enfim, eu acredito que tem outras perguntas aí, depois eu lembro. Deixa eu passar aqui só das redes sociais, um abraço aqui pro Rubens Farias, está ligado com a gente também. A Marcela Bezerra, o pessoal ligado com a gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. A galera aí, somos mais de 200 pessoas conectadas aqui no YouTube, muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Fique à vontade, Selma, quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, defendam o Conselho Tutelar, tá? Porque eles são muito importantes. Agradecer também o pessoal do Conselho Tutelar na coordenação de Cida, né, de Aparecida, ela sempre está lá no serviço de convivência quando a gente chama, em relação ao serviço família acolhedora. Não só ela, todos os profissionais do Conselho Tutelar de Arara são extremamente atuantes. A gente tem que defender eles, tá certo? Isso é uma linguagem que a população criou, que eles não trabalham, e não é bem assim, tá certo? Defendam o conselheiro tutelar. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Como foi falado no começo, uma hora passa rápido, já vamos quase 1h30. Para com isso. Então, assim, quero agradecer a participação de vocês e deixar o espaço aberto. Sempre que quiserem, o espaço vai estar sempre aberto. Claro, a gente vai ter que agendar um pouquinho, porque, como diz aqui meu amigo Frank, a agenda está meio corrida um pouquinho, mas o espaço vai estar sempre aberto, que vocês possam trazer essas informações, que é importante para o nosso município, para a nossa Paraíba. E, seguindo o exemplo que as meninas vieram de Esperança, outras cidades aqui que têm também o mesmo serviço como o Selma faz aqui, que possam também vir para cá e divulgar o seu trabalho. Isso. Que é importante isso, para que o município
seu, não só como Arara está mostrando que faz, outras cidades possam mostrar também, não é isso? Eu sempre falo que a gente tem que estar unido, gente. Está sendo uma inspiração, né, para os A outros. gente está unido. Solânia se unir com Arara, Cacerenga, Esperança, Paraíba de um modo geral, todos, né, em prol da criança e do adolescente. A gente precisa encontrar famílias para acolher essas crianças o mais rápido possível. É urgente, porque é para ontem, porque existe muita demanda. E o pessoal tem que compreender um pouco disso. E quebrem esse preconceito, porque, não vou acolher porque eu não posso adotar. Gente, cuide, ame essas crianças por um tempo determinado, depois vocês vão ter contato com essas crianças. Igual ela disse, pode se tornar uma madrinha, né? Por que não se tornar uma madrinha daquela criança que você amou, que você cuidou, mas que voltou para o pai, para a mãe, né? Para os pais, né? Para a família de origem, porque realmente deu certo, né? A família de origem se reestabeleceu, se reorganizou para que essa criança voltasse, né? Que essa é a realidade. Infelizmente, tem gente que tem um certo receio, nos procure lá no serviço de convivência. Quem não conhece o serviço de convivência, porque eu sou realista, tem gente que não sabe onde é, o que é, procure o CRAS, que o pessoal do CRAS pega e encaminha para mim, tá certo? E eles vão para mim, eu explico direitinho, olha isso, né? Passo para o pessoal do estado. Eu confesso que eu só não sou o mais participante do serviço Família Acolhedora, porque tem também o serviço de convivência, né? Que a semana é curta, né? A semana é curta, mas se depender de mim, eu me envolvo de verdade, porque eu sou desse tipo de gente que quando eu entro numa causa, eu sou também daquele povo que eu não gosto de injustiça. Então, se eu vejo uma injustiça, eu me envolvo, nem que seja de uma forma indireta, mas eu me envolvo porque é muito triste, né? Quando a gente vê uma injustiça social. E eu quero, para finalizar, agradecer a você, Inácio. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigada, Franklin, que eu falei, né? É o homem da agenda, é o Frank. Eu senti sua falta, viu, Franklin? Porque eu já imaginava você fazendo algumas perguntas dali. Já fiz. Que a gente cria, né? Já cria um cenário, porque eu sou dessa, eu sou muito criativa. Então eu já crio um cenário, Franklin fazendo uma pergunta para mim. Senti sua falta, tá certo? Muito obrigada a cada pessoa que ficou aí, né? Online, ao vivo, aliás, né? Para escutar o Serviço Família Acolhedora, o Serviço de Convivência, né? Na pessoa de Selma, aqui do município. Muito obrigada. Muito obrigada a Deus por esse momento, que eu acho que, assim, tudo que a gente faz é reflexo do que Deus já sonhou pra gente, né? E eu confesso, Inácio, que eu sou sua fã. Obrigado. Porque eu sempre gostei de pessoas que fazem a comunicação social. Então, toda pessoa que faz comunicação social, eu sou uma pessoa que eu fico observando. Nossa, como é legal, fulano faz aquilo. Nossa, como é... Eu sempre gostei das pessoas que fazem comunicação social. E eu sou sua fã, eu confesso isso aqui. Eu gosto muito dessa parte de comunicação. Eu acho que é porque eu sou muito falante, né? Vocês já perceberam. Isso é bom, né? Então, eu gosto muito do pessoal da comunicação social. Muito obrigada por esse espaço, para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, mostrar o trabalho do Serviço Família Acolhedora na pessoa do Estado, na pessoa do município, né? E agradecer também o pessoal lá do meu trabalho, que provavelmente está vendo, o pessoal da assistência social, da saúde, que, como eu lhe mostrei, que faz participação também, parceria, da Secretaria de Agricultura, todas as secretarias, com certeza, se eu já precisei para o serviço de convivência, ou se eu não precisei, um dia eu vou precisar. Então a gente sempre, igual a mãe fala, vou terminar com uma frase que a mãe sempre fala. Ela fala: Selma, a gente sempre vai precisar de todas as pessoas. Mesmo que a gente ache que não. Todas as pessoas são úteis a gente. Em algum momento. Você está lá na rua, do nada estourou o pneu. Aquela pessoa que você nunca imaginou que ia te ajudar é aquela que vem te ajudar a consertar ou levar a moto para a oficina ou dar um jeito ali de consertar o pneu. Então a gente precisa de todos para que a gente possa fazer um bom trabalho e se tornar também um ser humano melhor. E finalizar dizendo que, para finalizar mesmo, porque eu não quero finalizar, Inácio, eu estou querendo ficar... Não, eu acho que depois eu vou conversar para criar um específico para vocês fazerem, né? A gente criar um canal logo de uma vez e a gente fazer, né? Eu quero finalizar dizendo que, gente, valoriza sua mãe, porque a nossa mãe é a pessoa mais importante desse mundo. Pai, você que por acaso vai ver o vídeo depois, eu amo muito o senhor. E eu não falei muito de você, porque provavelmente eu pulei um pouco, um pouquinho da Santos Cordeiro, mas assim, eu amo o pessoal da Santos Cordeiro, que é a minha origem, que o meu pai mora lá. Muito obrigada por cada ensinamento e por cada coisa que vocês me ensinaram para ser a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigada.
Antes da gente encerrar, deixa eu mandar aqui um abraço também pro Dr. Evandro Trindade, está acompanhando a gente. Parabéns pela entrevista. Selma, grande profissional, viu? Aí o Dr. Evandro também participando, viu? Todos que participaram, obrigado vocês pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, engrandecendo o nosso podcast. Como eu disse, o espaço está aqui. Selma, se você disse aí, eu estou virando fã também, porque assim, eu estou aprendendo muito com vocês. Em 2 anos de podcast, várias pessoas participando, cada pouquinho eu estou pegando conhecimento de alguém. Então, como a vida é de conhecimentos, eu estou fazendo uma universidade popular, aprendendo um pouco de tudo, né? Então, agradecer demais por vocês terem vindo, ter participado, trazido essa informação e só enriquecido o nosso podcast. E mais vezes vocês possam vir também participar com a gente, tá certo? Com certeza, Inácio. Quando eu terminar a enfermagem, que eu for Vamos falar de enfermagem, né? Aí eu falo de enfermagem, tá certo? Pronto, depois a gente fala no dia do vendedor, a gente fala do vendedor também. Também, eu adoro, eu sou vendedora. Gente, obrigado, que Deus abençoe vocês. A gente retorna na próxima quinta-feira. Meu amigo Frank, você tem uma ótima recuperação, possa estar com a gente aqui também, participando, tá certo? É só 10 dias, viu? Não vai pensar em ter mais do que isso, não. Então, que possa vir com a gente. Como eu costumo dizer aqui, Selma, é o seguinte, terminou o programa, tem que agradecer a Deus pelo espaço dele ter me dado, mas eu digo a ele, se ele não me chamar quinta-feira, eu venho. Se ele me chamar, não venho, não. Aí vem o pessoal sozinho, eu não venho mais, não. Grande abraço, gente, que Deus abençoe vocês.